dia! Eis que é chegado o reino de Deus. E que aí, onde você está, seja chegado o reino de Deus nesse momento. Antes de mais nada, eu convido o Espírito Santo para vir até aqui e ministrar através da minha vida. E ir até aí onde você está, para que você sinta a sua presença, para que você sinta fisicamente que Ele está aí, a pessoa do Espírito Santo está aí contigo. E para que o testemunho que eu vou trazer hoje venha para edificar a sua fé e, quem sabe, te chamar para um novo tempo, para um próximo nível. Hoje eu venho recontar a minha história de batismo. Porque, às vezes, quando eu conto numa história longa, envolvendo outros fatores, a pessoa não se atenta a alguns detalhes sobre o meu batismo. Então, vamos lá. O ano era 2020. Eu me batizei no dia 14 de julho de 2020. Estávamos em meio à pandemia. Era aniversário da minha cunhada no dia 13 de julho. E a gente foi pro Goiás. Ela morava numa cidade lá no Goiás, chama Formosa. E eu, meu filho e meu marido fomos pro Goiás. Lá, em algum momento na sexta-feira, eu fiz alguns posts que batiam de frente com um outro perfil que tinha aqui na minha cidade, que era um perfil que denunciava pessoas que estavam viajando, que estavam fazendo festas, ou que não usavam máscaras, coisas nesse sentido. E eu usei palavras para afrontar aquele perfil que me levaram a ter um cancelamento aqui na minha cidade. E quando eu digo um cancelamento, não é que uma e outra pessoa ficaram falando mal de mim. Já existiam muitas pessoas que não gostavam de mim. Mas aquele momento foi o momento de aproveitar para todo mundo, mesmo que concordasse comigo, poder me apedrejar. E aí veio o boicote. O boicote é quando há um cancelamento em nível bem grande de pessoas. E aí veio o boicote. O que é o boicote? Foram mais de 100 pessoas em cada patrocinador meu exigir o cancelamento de contrato. Isso, na verdade, não aconteceu, né? Não teve nenhum patrocinador que pagava que cancelou o contrato. Teve um, acho que só um, que eu fazia troca, que era para ajudar a lanchonete, e foram os únicos que saíram, mas eu nem cobrava nada deles, eu fazia para ajudar, e aí eles me deixaram mesmo assim. Isso foi na sexta-feira, então no sábado, eu tava assim, realmente devastada, porque o cancelamento, ele é muito emocional. Ele te quebra, mas aquilo tudo era uma permissão de Deus. Então no sábado, eu passei o dia todinho, o pessoal lá fora, assando carne. Pessoal quem? Só nós, a família mesmo, né? Estavam lá fora, assando carne, se divertindo, brincando, dançando, cantando. E eu tava assim, numa bolha de tristeza. Não sei se você já esteve nesse momento onde você está tão quebrado, tão triste, tão em luto, que é como se tivesse uma redoma ao redor de você, você não conseguisse sentir alegria, não conseguisse... É como se você estivesse num outro mundo mesmo. Eu já me senti assim em 2 ocasiões. E é realmente horrível, porque leva muito tempo pra você sair de dentro desta bolha. E eu acredito que o luto é assim, né? Eu tenho percepções diferentes do mundo, eu acredito, tenho quase certeza, eu preciso só do diagnóstico, que eu tenho TDAH mais autismo. Porque algumas coisas na minha cabeça fazem sentido. Exemplo é essa bolha, porque eu realmente me sentia dentro de uma bolha de tristeza. E aí, passei o sábado todo assim, até que eu falei pra minha cunhada, que já era convertida, já era batizada. Até então, nessa época eu já falava de Jesus, já tinha feito a minha reconciliação com o Pai, através de um coaching que eu tinha ido em 2018. Então já fazia 2 anos, assim, que eu até lia a Bíblia, não entendia muito, mas lia, falava de Jesus nas minhas redes sociais. Eu era católica, mas não frequentava, né, a igreja. Então, eu tava caminhando sozinha em busca do Senhor. Chega um momento que Deus, ele vai te buscar, né? E aí, esse foi o dia. E naquele dia eu falei assim pra minha cunhada, a tua igreja tem culto hoje? Nós lá no Goiás, né? E ela falou, tem. Só que por causa do Covid, ela tava com um bebê recém-nascido, tinha 3 meses, a Bela. Ela disse assim, eu te levo e te busco. Tá bom. E aí ela me levou, o culto todo, o pastor realmente falou comigo, sabe? Não tinha lugar pra sentar, mas tinha uma cadeira bem na frente, como se tivesse reservado pra mim, eu chorei o culto todo. Durante o culto, eu tive o que hoje eu sei que era uma visão. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu naquele dia. Mas, às vezes, quando a gente está vivendo o processo, a gente não tem o total entendimento do que está acontecendo. E eu tive um pensamento. Nesse pensamento, eu me vi descendo as águas do batismo na casa da minha cunhada. E conforme eu vi isso, uma voz veio e disse assim, tu acha o batismo só pra você? Olha quem tu é.
Não seja tão iludida. E aí, sabe quando você faz assim? É verdade. Meu Deus. Normalmente as pessoas se batizam, várias pessoas ao mesmo tempo, num dia específico, né? Chegou no final desse culto, o pastor lá do Goiás disse assim: se tiver alguém aqui que queira descer as águas, é inverno, tá frio, mas nós temos um rio aqui pertinho e a gente se esforça para que ganhemos almas pro reino. E eu pensei, caramba, ele falou do batismo, mas deve ser normal falar de batismo nos cultos, né? Hoje eu sei que não é. Não é normal, a gente não sai oferecendo batismos assim, né? Eu até acho que deveria ser normal, mas não é, né? Existe uma programação na igreja para que haja batismo. E aí, tudo bem. Voltei para minha cunhada, me buscou, voltamos para casa e ela ficou conversando com o meu primo, com o primo dela, né? No sofá da sala, e eu tava no outro cantinho assim, meditando, né? E aí, uma hora eu prestei atenção na conversa deles e eles diziam assim... Desculpa. E eles diziam assim: ah, sim, o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento, onde você morre para sua carne e renasce em espírito, já sem pecado. Essa hora foi que Jesus falou comigo e eu entendi completamente o que era o batismo. Porque até então eu achava que o batismo era um ato religioso para mudar de religião, para você poder pertencer àquela igreja. E ali, as escamas dos meus ouvidos caíram e eu entendi o que era o batismo. Era nascer de novo, para uma vida nova. Eu estava cansada da vida que eu levava. Estava cansada de ser como eu era. E aí eu disse para ela: isso é o batismo? Ela falou: sim. Eu falei: não é? Não tem a ver com religião? Ela falou: não. Eu falei: eu quero isso. Ela regalou o olho, ela falou... Porque eu ia ser a segunda pessoa da família dela a se batizar. Ela disse: eu ligo pro meu pastor agora e você se batiza na minha piscina. Exatamente como eu tinha visto na visão. Que na hora eu não me liguei. E aí eu disse: mas pode? Aí ela falou: claro que pode. E ligou pro pastor dela. E eles agendaram para vir na quarta. Porque nós tínhamos um voo na quinta-feira, então eles viriam na quarta, porque na terça eles iam subir um monte. Chegou segunda-feira de manhã, a minha cunhada disse... Não, a empresa aérea mandou uma mensagem cancelando o voo de quinta-feira. E aí, deu terça-feira, assim, eles conseguiram um outro voo, mas conseguiram um outro voo para a quarta. Ou seja, quarta-feira eu ia me batizar, já não ia mais dar. E aí ela ligou para a pastora dela, e a pastora dela usou a seguinte palavra. E é uma coisa que eu ouvi mais vezes sobre mim, essa frase. Ela disse assim: ah, Jesus tem pressa, ela disse. Não, então a gente vai hoje, na terça-feira. Até hoje eu não sei quem subiu um monte naquele dia daquela igreja. Porque o pastor, os presbíteros, o louvor, a pastora, alguns obreiros foram para casa da minha cunhada para fazer o meu batismo. E hoje eu olho para trás e eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tive um batismo só para mim, no inverno, numa piscina térmica. Linda. E olha que interessante, porque o aniversário da minha cunhada era na segunda. Mas ela deixou para fazer o bolo na terça. Então quando eu saí da piscina, além de tudo, tinha uma pequena festa. Era do aniversário da minha cunhada, sim, mas não tem muito tempo eu percebi que o Senhor preparou tudo, porque ela poderia ter feito na segunda-feira, que era o aniversário dela. O Senhor preparou tudo para receber a filha dele de volta. E aí você me pergunta: você sentiu alguma coisa extraordinária ao descer as águas? Eu esperava que ia sentir, que ia acontecer algo incrível, o trovão ia cair do céu, mas não aconteceu nada disso. A partir daquele momento foi tudo muito gradativo. E aí o pastor sentou comigo e falou assim: olha, Josi, agora você vai voltar para Jaraguá e você vai começar a namorar igrejas, porque eu não tinha igreja. Eu não conhecia, eu nem frequentava a igreja evangélica. Tinha ido 2 vezes no culto porque minha cunhada tinha me levado, mas fora isso. E aí, eu fui numa primeira igreja, não era lá. E o pastor tinha dito: você vai saber, o Espírito Santo vai te ministrar quando for a igreja certa. Fui na segunda igreja e também não era lá. E aí eu me lembrei que por 2 anos, uma seguidora que eu nunca mais encontrei a conversa no meu Instagram, ela disse assim: tem um pastor que você precisa conhecer. E ela repetiu essa mensagem por 3 vezes. Ela disse assim: tenho certeza que você vai amar a pregação dele. E não que nós tenhamos que ir numa igreja porque nós amamos a pregação do pregador. Mas nós precisamos ir onde a nossa missão tem a ver com a missão daquele local, daquele profeta. Porque nós estaremos em submissão a ele, que é estar debaixo da mesma missão. Então, essa pessoa, em 2019, tinha me mandado 3 vezes a mesma mensagem: você precisa conhecer essa igreja.
Você vai gostar muito da história do pastor. Você vai gostar muito da pregação dele. Eu tenho certeza que ao ouvir a pregação dele, Deus vai falar contigo. E eu fui nessa igreja pela primeira vez. Ela foi a terceira igreja que eu fui. E quando eu fui, meu marido foi comigo naquele dia. E eu e ele sabíamos que era lá. Eu também, no momento em que eu sabia que era lá, eu ouvi, senti que era por um tempo. Eu senti que seria por um tempo. E que em dado momento o Senhor iria me levar para outro lugar ou para outra igreja. Eu só entendi que ali seria a minha primeira igreja e aquele seria o meu primeiro pastor. E eu venho congregando lá desde então, desde 2020, né? Nós estamos em 2026, então em julho vai fazer 6 anos, faz 5 anos que eu estou lá. E eu caminho com eles agora, mas no início foram 3 anos em que eu chegava no culto na hora que começava o louvor e eu saía um pouquinho antes de terminar. Eu tinha medo das pessoas, eu não queria fazer amizades. As pessoas tentavam se aproximar, os pastores tentavam se aproximar, eu não dava abertura. Eu tinha medo. E ali eu não entendia, mas eu tava com trauma. Eu tinha um trauma. Do cancelamento, né? Foram muitas pessoas, muitas mensagens, muitas maldições proferidas naquele dia sobre a minha vida. E eu levei 3 anos apenas frequentando o culto. Eu não fazia amizade, eu não participava de nada. E um dia, aqui na minha casa, eu coloquei vídeos aleatórios pra ver no TikTok. E de repente chegou um corte de um vídeo pra mim, de um pastor chamado Teófilo Ayashi. E aí eu me interessei no corte daquele vídeo. O corte do vídeo era uma pregação chamada Demônios Parte 1, da igreja Zion, do pastor Teófilo Ayashi. E aí eu pensei, não, peraí, deve ter essa pregação inteira no YouTube, eu coloquei. Em seguida, eu coloquei o podcast onde o Teófilo Ayashi conta um pouco das experiências que ele já teve na vida, como foi o chamado dele. Enquanto eu fazia bolachinha de Natal, em outubro de 2023, o Senhor falava comigo. Um pouco antes, um mês antes, em setembro de 2023, eu recebi uma mensagem de uma moça. Ela disse assim: amiga, você viu a oração do profeta Vinícius Iracete hoje? Eu falei, não. Ela disse assim: então veja, porque eu acho que ele falou o seu nome. Eu falei, o meu nome? Meu nome é muito difícil, meu nome é Joslene. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Joslene, nome diferente. E Deus me disse assim, diga pra ela. E eu vi um nome escrito. E Deus me disse assim, ó, capitã. Ela é de autoridade, ela é uma pessoa de autoridade. Se você conhece essa mulher chamada Joslene, que é uma mulher de autoridade, diga pra ela que Deus a conhece e a bênção tem endereço. Deus vai honrá-la em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Amém e amém. Esse vídeo, eu chorei muito no dia que eu recebi, porque eu acompanho o profeta tem um tempo e ele nunca tinha falado comigo de forma tão direta. E naquele dia eu não assisti. Mas Deus, ele tem um cuidado tão grande que eu não assisti, mas ele me mandou alguém no Instagram pra me dizer, assista o vídeo porque ele falou contigo. E aí, um mês depois, eu tava assistindo esses vídeos do Teófilo Ayashi e ali eu entendi o meu chamado, eu senti no meu espírito o Senhor me chamando para o evangelismo. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar da obra do Senhor para as pessoas, eu quero sair por aí curando enfermos, eu quero libertar os cativos, é isso que eu quero fazer. E a partir dali eu comecei a estudar muito sobre libertação, sobre cura, acompanhar testemunhos, fiz cursos, li ainda mais o Evangelho. E conforme você aceita o teu chamado, as coisas começam a ficar difíceis, né? E ali eu comecei a jejuar, precisei começar a jejuar, porque você não consegue vencer batalhas sem jejum. E já são 2 anos e meio que eu assumi esse ministério na minha vida. Que eu estou operando, tem muito pouco tempo e ainda estou operando muito devagar, né? Porque o evangelismo, ele é um ministério para-eclesiástico, ele é fora da igreja. E agora até eu comecei a ouvir um audiolivro que chama Evangelismo por Fogo. E esse livro já começou me dando uma surra mesmo, sabe? Porque ele vai falar exatamente com os evangelistas. Esse audiolivro tem gratuito aqui no YouTube, se você quiser, procura aí, porque realmente eu só escutei 25 minutos dele já
levei uma surra. E foi assim que eu fui chamada ao reino. E as pessoas diziam, é a tua evolução, a tua conversão é muito bonita, mas é tudo muito sofrido. Você não tem próximo nível se você não se permitir rasgar, se você não se permitir curar, se você não se permitir atravessar os desertos, os vales, se você não mergulhar a fundo nas águas do Senhor. Não adianta água pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos quadris, nem pelo peito. Você tem que estar completamente imerso no oceano do Senhor. E se permitir viver isso. E as experiências, né? As experiências espirituais, elas não vêm se você não tá pronto para viver. Jesus, mas eu quero ver as coisas que você vive. Mas para viver o sobrenatural, você tem que estar completamente na dependência do Senhor. Porque não tem como você ser dependente e não viver coisas sobrenaturais. Se você estiver na dependência total do Senhor, onde as suas mãos não podem operar, você vai ver milagres. Porque milagre só pode acontecer se você não pode fazer nada. Você concorda comigo? O Senhor só vai agir onde a nossa mão não pode operar. Então você vai ter que ser levado ao limite, ao extremo. Eu espero que esse testemunho tenha falado contigo. Eu espero que, de muitas formas, e muitas pessoas possam ser ativadas no Ministério do Evangelismo, porque a colheita está pronta e os ceifeiros são poucos. É preciso mais mão de obra, né, para o reino. Amém? Então assuma isso para você, se você tem um chamado evangelístico. Receba. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo.